Povo de Deus, bom dia então. Nós vamos hoje, essa é a aula de número 11, se não me engano, e nós vamos entrar na confissão de fé propriamente dita, na nossa confissão de fé batista, confissão de fé de New Hampshire. Eu acho que nós vamos estudar esse material e a Confissão de Fé de New Hampshire, que foi a primeira declaração de fé dos batistas brasileiros, e nós vamos também caminhar na atual declaração de fé dos batistas brasileiros. Então, o que nós vamos fazer, nessa caminhada? Então, você tem aqui, a declaração de fé de New Hampshire. Vou explicar o que é isso. Que foi a primeira declaração dos batistas brasileiros. E ela foi vigente no Brasil até 1986. A partir de 1986, os batistas brasileiros adotaram a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a segunda declaração, a partir de 1986. Então, essa história eu vou contar para vocês. A partir do momento em que a segunda declaração foi adotada, não se eliminou a primeira. O que de fato era para acontecer é que a segunda declaração dos batistas brasileiros era de fato uma ampliação em alguns tópicos, como nós vamos ver ao longo da caminhada. Só que houve algumas modificações em termos teológicos que no momento oportuno eu vou pontuar, mostrando, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos botar paralelo aqui, cada artigo, como era, por exemplo, Bíblia, aqui na Declaração de Fé de New Hampshire, e o que passou a ser Bíblia na Declaração Doutrinária dos Batistas Brasileiros, e assim por diante. Então, nessa nossa caminhada, nós vamos traçar um paralelo e a gente vai poder verificar o que foi que mudou. E eu pretendo também ir mostrando para vocês a razão que motivou essas mudanças, tá certo? Então, é isso que nós vamos ver. Mas hoje, o que eu quero fazer agora é apresentar para vocês a história da Confissão de Fé de New Hampshire. New Hampshire é um estado dos Estados Unidos, uma região norte dos Estados Unidos. Os batistas, quando eles chegam nos Estados Unidos com os peregrinos, num navio chamado Mayflower, depois vocês podem dar um Google, pesquisar essa história, a chegada dos puritanos no Novo Mundo, vamos dizer assim, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. Então, quando eles chegam nos Estados Unidos, eles chegam na região norte. Nós somos batistas, fruto do trabalho missionário da região sul, mas é que depois eles vão descendo para as colônias, Então, bem no início do trabalho batista, era muito mais forte lá na região norte. A primeira igreja batista em solo americano, se não me engano, se não me falha a memória, é em Providence. E William Rogers, se não me engano, que depois até ele deixa de ser batista. Ele começa, depois ele deixa. Mas New Hampshire nada mais é do que a região. E essa declaração, como nós vamos ver, ela passou a ser adotada pela maioria dos batistas, grande maioria, inclusive no sul dos Estados Unidos, na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que foi a convenção que enviou
os missionários para o Brasil. E esses missionários, quando eles chegam no Brasil, os primeiros 2 casais de missionários, quando chegou William Bagby e a esposa dele, a Anne Bagby, e depois chegou o Zacarias Taylor e a esposa dele. O Zacarias Taylor traduz essa declaração, essa confissão de fé dos batistas brasileiros. E o que vai ficar muito claro no nosso estudo dessa declaração é que ela é calvinista desde a sua origem. É o que eles vão chamar de um calvinismo moderado, mas ela é calvinista, por mais que se queira negar. Tanto que quando se faz a mudança a partir de 1986, a nova declaração, tentando não parecer ser tão calvinista, ela faz algumas mudanças que eu vou mostrar para vocês no momento certo, que vai deixar a gente assim confuso. Peraí, nós somos ou não somos calvinistas? Mas foi a maneira que se encontrou de fazer algo que agradasse os dois lados, entendeu? Então é bom você ir entendendo essas questões e para a gente ver. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou caminhar com vocês lendo o que eu traduzi hoje de manhã. Mas note aqui o seguinte, olha aqui o Wallace, ele fez um comentário dessa confissão de fé de New Hampshire. Ele fez esse comentário em 1913, lá nos Estados Unidos. E eu estou me pautando por esse trabalho. Ele era pastor da primeira igreja batista em Baltimore, nos Estados Unidos. Março de 2013. Alguma dúvida até aqui? Para a gente poder ir lendo e comentando e tal. Mas olha, o prefácio é muito interessante, porque esse prefácio é a explicação de por que ele cria esse trabalho. Esse trabalho é um comentário da declaração de New Hampshire, do estado de New Hampshire. Então, olha o que ele vai dizer. Este livro destina-se ao uso de jovens. Então, ele naquela época já era muito mais sólido do que hoje. Você não imagina uma juventude das igrejas contemporâneas estudando doutrina de forma assim tão sólida. Mas era o propósito deles, né? Ensinar teologia e doutrina. Seus 18 capítulos podem ser considerados paráfrases ampliadas dos 18 artigos da Confissão de Fé de New Hampshire. Então, a Confissão de Fé de New Hampshire, que foi a primeira declaração doutrinária dos batistas brasileiros, ela é composta de 18 artigos, certo? Esses 18 artigos são o que? Deus, Cristo, o homem. Cada artigo diz respeito a um tópico que é muito fundamental para nós. Então, quando se fala em 18 artigos, é disso que está falando. Dos 18 artigos da declaração doutrinária de New Hampshire. Se você pega esse livretinho, eu não sei se a gente ainda tem ele aí na igreja. Não, né? Tem? Você pode adquirir. Quanto que tá? 5, 7 reais? 7 reais. Seria interessante você ter esse livretinho. Preço de custo. A gente vai reimprimir melhor. Mas olha só. Os artigos são: primeiro, as escrituras sagradas. Segundo, o Deus verdadeiro. Terceiro, a queda do homem. Quarto, o caminho da salvação. Quinto, a justificação em Cristo e assim por diante. Se você pegar ali, a hora que você entrar no templo hoje, não sei se você já notou isso, se você entrar no nosso templo,
pela porta maior aqui, e você olhar na parede, você vai ver lá 2 quadros. Um dos quadros é a nossa ata de fundação da igreja. O outro quadro é o nosso pacto. Nessa ata de fundação, se você ler lá a letra bonita, bem... Eu queria ter uma caligrafia daquela, escrito em caneta de pena, né? A ata da nossa primeira assembleia vai fazer menção aos 18 artigos. A nossa igreja ela foi organizada como fundamento teológico, tendo os 18 artigos da Confissão de Fé de New Hampshire, que era a declaração doutrinária que os batistas usavam no Brasil. Nossa igreja foi organizada em junho de 1944. Estava terminando a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? A gente usa esse material que tinha sido traduzido pelo Zacarias Taylor lá nos primórdios do trabalho batista no Brasil. Porque ele chega no Brasil, está começando a obra missionária, plantando igrejas a partir de pessoas que vão sendo ganhadas para Cristo, discipuladas, e aí você tem que ter um mínimo necessário de crenças que são inegociáveis. É o que temos na declaração. Aí a segunda igreja ela é organizada em cima desses 18 artigos da Confissão de Fé de New Hampshire. E aí o pastor que pregou no culto de organização da nossa igreja, lá eu sempre confundo, não sei se é 18 ou se é 19 de junho, acho que é 18 de junho de 1944. O que ele faz naquele culto? Ele lê as declarações, os artigos, dá uma explicação geral e então fica mostrado para a igreja sobre o que nós estávamos nos organizando como igreja, sobre essa declaração. Então, prosseguindo aqui, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer isso, que a gente, seus 18 capítulos podem ser considerados uma paráfrase, uma ampliação. Ele vai ampliar o estudo desses artigos. Há muitas repetições. Essas estão ligadas às verdades fundamentais que se relacionam estreitamente com vários artigos. Por essa razão, e porque o objetivo principal aqui é ensinar, e a repetição é necessária no ensino, isso é um artifício didático, não se faz qualquer tentativa de evitar a repetição. Então é o que ele está explicando aqui. Cada capítulo é dividido em sessões numeradas e ao final de cada há perguntas correspondentes a essas sessões. Aqueles que desejarem estudar as escrituras sobre as quais se baseiam as declarações da Confissão de Fé de New Hampshire encontrarão suas referências indicadas junto aos diversos artigos. Esses artigos são impressos antes dos capítulos correspondentes, ou seja, você pega o artigo 1, que é sobre a Bíblia, e aqui nesse quadradinho, imagine você lendo, aqui é o texto da declaração sobre o que nós cremos a respeito das Escrituras Sagradas. Aqui é o texto. No final do texto, você vai ter aqui diversas referências bíblicas que dão sustentação para o que se resumiu aqui. Então, é isso que se tem numa declaração doutrinária. Talvez para muitos eu esteja aqui chovendo no molhado, né? Mas talvez alguns nem saibam que é isso. E a gente nunca perde por ensinar desse modo. Então, você vai ter em cada artigo o título do artigo, as Escrituras Sagradas, no caso aqui, o texto que resume o que se crê, e embaixo do texto as referências bíblicas para você falar, peraí, isso que está escrito aqui é de fato bíblico? Aí você vai lá e confere. Certo? Essa confissão foi escolhida para o presente propósito porque é a fórmula de verdade cristã mais comumente utilizada como padrão nas igrejas de todo o país, lá nos Estados Unidos, no caso.
para expressar aquilo em que creem segundo as Escrituras, em que creem as igrejas batistas segundo as Escrituras. Outro ponto importante para eu destacar para vocês: a nossa igreja, segunda igreja batista em Goiânia, ela é uma igreja autônoma, certo? Esse círculo que eu desenhei é o que nós chamamos de Convenção Batista Brasileira. Dentro da Convenção Batista Brasileira, nós temos vários estados. Esse aqui menor é o estado de Goiás. E aqui os demais estados. Certo? Da federação. Dentro de cada estado, nós temos outras diversas, dezenas, centenas de igrejas batistas. A CIB, que é filha da PIB, Primeira Igreja Batista em Goiânia, e assim por diante. Então nós estamos aqui dentro de Goiás, São Paulo, Minas, etc. E isso aqui é a Convenção Batista Brasileira. O que define a Convenção Batista Brasileira? Os nossos artigos de fé. Então nós somos cooperantes, porque antes, acima de qualquer coisa, nós concordamos com essas doutrinas. No dia em que nós discordarmos, a gente sai da Convenção Batista Brasileira. Mas olha, isso não é rígido demais? Não, não é rígido, porque você vai ler, por exemplo, em Atos 2, sobre a primeira igreja cristã, logo depois do Pentecostes, ou ainda como resultado do Pentecostes, vai dizer lá em Atos 2, 42, se não me engano, que a primeira coisa, a primeira marca daqueles primeiros crentes é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então existe um corpo doutrinário, que é o corpo doutrinário com o qual, ou no qual nós primeiramente nos unimos ou concordamos. Tá certo? Então é muito importante a nossa compreensão sobre isso. Nós nos unimos ao redor de doutrinas. É isso que nos une. Outra coisa, a Convenção Batista Brasileira não manda na CIB. Nós não temos sede. Nós não temos nenhum bispo sobre nós, nenhum pastor supremo sobre nós. O pastor supremo da CIB é Jesus Cristo. Nós cremos que no Novo Testamento é assim que está. E nós vamos estudar ainda sobre isso. Então, nós nos unimos com outras igrejas, e em cada estado tem a sua convenção estadual. Então, no nosso caso aqui é a Convenção Batista Goiana. Aí você tem a Convenção Batista do Estado de São Paulo, por exemplo, e assim por diante. Mas todas essas convenções se reúnem dentro da Convenção Batista Brasileira. E o que nos define? Nossa declaração doutrinária. Dúvidas sobre isso? É importante falar isso porque muitos talvez vêm de uma cultura onde você tem a igreja sede, o bispo principal, o ancião principal, sei lá, e no caso aqui não temos isso, tá? Essa declaração foi adotada também nos últimos anos com a modificação de uma única palavra pelo Seminário Teológico Batista do Sudoeste, no Texas, como uma expressão adequada de seu caráter e vida doutrinários. Para comparação e estudo proveitosos, é acrescentado um apêndice que apresenta o resumo de princípios do Seminário Teológico Batista do Sul, ou seja, as igrejas têm pastores. Esses pastores são treinados em seminários.
academicamente falando. Academicamente falando, os pastores são formados em seminários da convenção. Esses seminários que fazem parte da convenção, então, digamos, a CIB tem lá 2 ou 3 seminaristas que vão para o seminário. Esse seminário não pode ensinar qualquer coisa, se ele tem lá na placa Seminário Teológico Batista. O nosso em Goiânia fica lá no setor universitário. Ele tem que ser, esse seminário, regido por aquelas doutrinas que os batistas adotam. Certo? E aí, o que se fez no Seminário Teológico do Sudoeste, no Texas? Que, se não me engano, não sei se os números ainda são esses, é o maior seminário teológico do mundo, entre qualquer denominação. E esse seminário, ele tem um corpo de doutrinas. Esse corpo de doutrinas é extraído da declaração doutrinária dos batistas. Então é isso que ele está explicando. Dúvidas sobre essa questão de seminários? É bom você entender. Hoje, nós geralmente não enviamos muitos seminários. Nós não temos nenhum seminarista, não, temos um seminarista na CIB que frequenta o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que fica no Rio. É um curso à distância. Os nossos outros seminaristas fazem outros seminários, mas esses outros seminários, onde estudam os nossos seminaristas, eles estão muito alinhados à nossa crença batista. Entende? É justo afirmar, no entanto, que essas grandes declarações de fé, apesar de sua concordância essencial e uso notável, não devem ser citadas isolada ou conjuntamente, como exercendo autoridade sobre a crença de qualquer pessoa. A gente não impõe. Então você não é obrigado a receber isso goela abaixo. Entretanto, no momento em que você discorda daquilo que principalmente é essencial, aí há uma ruptura. Anuar. Qual que é, para poder entrar no seminário, o que é exigido? Geralmente os seminários vão exigir que você seja membro em comunhão com a sua igreja há pelo menos 2 anos ininterruptos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a igreja que vai te enviar para o seminário, por que eles vão fazer? Eles vão pedir uma carta de recomendação. O normal é que seja assim. Hoje nós estamos vivendo uma época tão individualista e bagunçada, que às vezes nem pedem mais, mas antigamente, nos velhos e bons tempos, o correto é isso: 2 anos ininterruptos como membro ativo de uma igreja e uma carta do pastor autorizado pela Assembleia da Igreja a enviar essa pessoa. Então, no meu caso foi assim, mas eu quebrei a regra, foi essa exceção aqui. Eu fui com 1 ano apenas. Eu converti tão doido para estudar, que em conversa com o pastor, que era pastor aqui na época, em 1995, pastor Edir, e conversa com o reitor do seminário, que era o pastor Abelardo, aqui em Goiânia, eles falaram: não, nós vamos abrir uma exceção para você. Então, é isso que se requer. E por que 2 anos? Porque é um tempo onde você vai dar tempo da igreja, de algum modo, te conhecer. Porque não é pastor que levanta obreiro numa igreja. Quem levanta obreiro numa igreja é a igreja. É a igreja quem reconhece. A igreja quem comissiona. Isso é muito claro na Bíblia. Lê Atos capítulo 13, por exemplo. Quem é que enviou
Paulo e Barnabé. Não foi Paulo e Barnabé que simplesmente acordaram um dia e falaram, vamos embora fazer missões? Vamos avisar o pastor da igreja que nós estamos indo? Não. A igreja tinha orado, jejuado, e a igreja entendeu que Paulo e Barnabé deveria ir mais intencional e agressivamente para o campo missionário e tudo mais. Então esse é o princípio que a gente segue. Outra coisa, a pessoa se apresenta, ainda que ela tenha 10 anos de igreja, digamos, ela se apresenta. Mas a igreja observa no anuar, por exemplo, que o anuar não segue os parâmetros de 1 Timóteo 3. A casa dele é uma bagunça, não é o caso, né? Mas você está entendendo, já que você fez a pergunta. Ele não governa bem a própria casa, a igreja sabe disso. Vive com dívida aí. Então, não é porque ele é membro há 10 anos. Ele não segue os critérios de 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, que fala qual deve ser o perfil de um obreiro. Porque para ir para o seminário você tem que ter 2 elementos. O desejo, você tem que aspirar o episcopado, como diz em 1 Timóteo 3, aspirar o ministério, aspirar a vocação, mas não basta você dizer eu quero. Aí Paulo diz, tem critérios que essa pessoa tem que cumprir. Então se a igreja, por mais que fulano diga, Deus me chamou, mas a igreja não consegue reconhecer isso nele, desculpa, não tem como. É a mesma coisa, se a pessoa se apresenta aqui e fala, eu quero ser batizado. Não é o pastor Leandro que vai fazer uma viagem para Israel e vai chegar lá e batizar todo mundo dentro do rio. É a igreja que vai avaliar. Da onde vem isso da Bíblia, pastor? Está lá é Jesus mesmo quem ensina isso. Ele vai dizer que é a igreja reunida que liga e desliga membros. Então, no dia do batismo, a igreja senta, todo mundo numa assembleia, os candidatos estão lá na frente, eles estão dando os testemunhos de fé deles. A igreja já os vê como vocês estão aqui, sabe que vocês passaram pelo curso, sabe que vocês passaram por aulas comigo, com o pastor Jailton, e aquilo que a gente está vendo de vocês parece de fato que essa sua confissão de fé, ela é legítima, então a igreja me autoriza a batizar você no culto da noite. É assim. Então nunca é só um pastor, é sempre a igreja, a congregação. Por isso que nós somos batistas. Em última instância, quem decide não é presbíteros, apesar de ser bíblico presbitério. Em última instância, quem decide é a congregação. E ela decide sobre, não é outra coisa que batista confunde, acha que tudo tem que ir para a assembleia, decidir a cor do carpete que nós vamos pôr aqui. Tem igreja batista que até hoje é assim, e dá briga, quebra, dá quebra-pau. Não, mas o carpete preto, pastor? Não, tem que passar na assembleia, a gente queria rosa. A gente quem? Entende? Então não é isso. O que uma igreja de fato decide? No novo curso de membresia, que a gente vai começar a gravar em breve, há um capítulo lá mais específico mostrando o que de fato é prerrogativa da Assembleia de uma igreja batista. Mas em síntese é ligar e desligar membros e afirmar a doutrina, corrigir erro doutrinário, não é presbitério, não é bispo em lugar nenhum, não é o presidente da Convenção Batista Brasileira. Eu, nesse ponto, eu sou um peixe fora d'água na nossa convenção, porque eles criaram uma mania muito feia para mim, muito não neotestamentária, que é todo o encontro da Convenção Batista. Agora eles realizam batismos. Batismo não é para ser realizado na Convenção Batista Brasileira. Mas as igrejas autorizaram ser batizado. Tá, mas a igreja que autorizou batizar o fulano lá na convenção, essa igreja está presente? Não é nem tanto porque o batismo está sendo fora do templo da igreja. Nós podemos batizar numa fazenda, mas a nossa igreja estará lá? Fulano saiu, foi ser batizado lá em Israel, no Rio Jordão. Que história é essa? Por quê? Não é assim.
Batismo, a igreja autoriza, a igreja, a ordenança é uma ordenança da igreja, não é da convenção. Mas é por essas e outras que eu não sou mais chamado para pregar nos eventos da convenção, eles me acham radical. Mas é porque eu sigo o que está na nossa declaração, o que está na Bíblia. Né? Dúvida? Pastor? Diga. Por que se utiliza o termo igreja reformada? Pelo que eu entendi, né? Só para, no caso dos batistas, para quem não está seguindo a declaração doutrinária da Convenção Batista. Não entendi muito bem. É porque assim, ontem eu ouvi o senhor perguntando no grupo de... Uma igreja batista reformada. Reformada. Por que esse nome reformado? E o senhor deixou claro na pergunta que o senhor fez para o pessoal ontem, se ele era reformado ou se ele seguia a Convenção Batista, a declaração de fé. Então, a pergunta de Samuel é muito boa, porque assim, eu apanho dos dois lados, eu apanho dos reformados e eu apanho da convenção. Eu apanho da convenção porque eles me acham reformado e calvinista demais. E eu apanho dos reformados porque eles acham que eu sou Convenção Batista Brasileira demais. Mas vamos lá, eu acho que você colocar no nome de uma igreja, eu entendo que você colocar no nome de na frente do nome de uma igreja, Igreja Batista Reformada, eu acho que isso aí é um pleonasmo. É a mesma coisa de eu dizer Igreja Batista Subir para Cima. Porque nós batistas, por origem, somos reformados. Somos filhos da reforma protestante. Eu acho uma redundância, eu acho isso... Por exemplo, em Portugal, o sujeito chega em Portugal, eu vi isso lá, eu estive lá, e escreve Igreja Batista Reformada. Você sabe o que é reformado em Portugal? Aposentado. Aí passa um português e lê lá, Igreja Batista de Aposentado. Você percebeu? Que loucura, que bobagem é essa? Eu sempre tive essa pergunta na minha cabeça, mas por que presbiteriano reformado? Por que batista reformado? Por causa da origem teológica da reforma protestante. Nós somos filhos da reforma protestante. Tá aí outra redundância, seria alguém colocar a igreja presbiteriana reformada. Isso é uma loucura. Todo mundo sabe que o presbiterianismo nasceu da reforma. Os batistas também. Agora, como muitos batistas, inclusive na nossa convenção, fugiram de doutrinas que são caras para a reforma protestante, esses que acabam encontrando o ensino reformado raiz, abre os olhos e fala, peraí, a nossa igreja batista fugiu daquilo, então nós temos que voltar àquilo, então nós temos que colocar o nome reformado. Não precisa fazer isso. Deixa lá o nome, Igreja Batista da Vila Rio Macambira. Deixa esse nome, Batista. Aí o que você vai fazer? Você vai ensinar a sua igreja quais são os princípios da reforma. Por exemplo, os 18 artigos sobre os quais nossa igreja CIB em Goiânia foi organizada, os 18 artigos são totalmente reformados em essência. Outra coisa, a maioria das pessoas no Brasil mesmo passa Igreja Batista Reformada, não tem nenhuma noção do que é reforma protestante. Eles vão pensar o quê? O que aconteceu? Eles acabaram de pintar essa igreja? O que está reformado nessa igreja? É uma igreja que acabou de ser reformada? É uma igreja retrô, que está nova? O que é isso, reformado? Minha casa foi reformada, minha casa, minha vida. É um negócio maluco, de doido. Então eu acho, meu amigo Judiclei pensa como eu, que também é um grande defensor da fé reformada, como eu sou. Eu acho que os nossos irmãos muito queridos, muito amados, que estão querendo voltar para a sã doutrina, eles na verdade estão prestando um desserviço
num primeiro momento, quando caminha para esse sectarismo. Nós somos reformados, vocês não. Porque ainda que um batista da CBB seja arminiano na sua forma de entender a doutrina da salvação, ainda que ele seja arminiano, ele não é arminiano no sentido estrito, que é o quê? Perder salvação. Nenhum batista brasileiro vai acreditar, pelo menos não pela declaração, que você perde salvação. E mesmo que ele não acredite na predestinação, ele acredita num monte de outros tópicos que reformados afirmam. Então, ele é um reformado, que manca, mas é. Por mais que ele não queira. Ele é. Então, eu não gosto desse nome. Não gosto desse nome em placa de igreja. Não precisa disso. E aí, o que acontece? Irmãos queridos, que a gente ama de paixão, que são batistas, por ficar revoltado, por não ver a Convenção Batista Brasileira mudar mais na linha da reforma, eles abandonam a convenção, começam a falar mal da convenção, começam a falar mal do seminário, aí vira uma briga que ninguém entende para quê. Então, o Spurgeon mesmo é um grande exemplo. Eu recomendaria, se você quer entender isso, leia esse livro. Foi escrito pelo Ian Murray. Ian Murray. Iain com I, Iain Murray. Vocês vão ler, tá? Editora Pes. A tradução foi feita pelo Augusto Nicodemos desse livro. O livro se chama O Spurgeon que foi esquecido. Por que eu estou te indicando esse livro? Porque o Spurgeon, nesse livro, o Ian Murray vai contar que o Spurgeon só se desligou a igreja dele da Convenção Batista Britânica ou Inglesa no momento em que a convenção questionou a inerrância da Bíblia. Aí falou, não dá mais. Mas até esse ponto, havia um monte de outros pontos discordantes, Spurgeon não rompeu. Então para que nós vamos sair rompendo? Ele só rompe quando a Convenção Batista Inglesa começa a ter um problema sério com a Bíblia, que é quando começa o estudo da alta crítica, que vem da Alemanha, alta crítica à leitura da Bíblia, esse texto não é inspirado, esse texto não sei o quê, e aí começa a questionar a autoridade da Bíblia, e Spurgeon fala, não, no momento em que vocês questionarem a autoridade da Bíblia, não dá mais para andar junto. Aí ele rompe. Para os estudiosos do assunto, leiam esse livro. O Spurgeon que foi esquecido. Iain, com I, 2 Is, Murray, com Y no fim, Murray. Editora Pes. Certo? Dúvida? Sim. Tá. Ele falou da Igreja Batista Reformada. Essa Igreja Batista Reformada, ela também segue essa mesma profissão? Se você falar para uma igreja batista reformada o nome New Hampshire, ele vai entender, ele fala, oba. E a outra Essa outra, ele não vai gostar, e eu vou mostrar no momento certo por quê, mas diz respeito aos artigos sobre a Bíblia e sobre a doutrina da salvação. Não, fala assim, eu já vi, se não me engano, Igreja Batista Independente. Aí é outro tipo de convenção também, não tem nada. Aí eu não sei o que fez eles se dividirem. Eu não conheço a história dos batistas independentes. Você vai ter convenção batista regular, você vai ter convenção batista dos clássicos, nacional. Ou por quê? Foram rupturas que foram acontecendo. Mas aqui, sem querer puxar sardinha, é porque é um fato histórico. O batista raiz mesmo no Brasil é o batista da Convenção Batista Brasileira. Porque foi o que os primeiros missionários vieram fundar aqui. Então, não queira... A não ser
como no caso do Sul, primeira igreja batista lá de Porto Alegre, uma baita igreja, já preguei lá, ela não é fruto da Convenção Batista Brasileira, ela é fruto da Convenção Batista Pioneira, que são alemães que chegam lá. Mas é uma igreja excelente, né? A Igreja Batista Nacional, ela rompe com a igreja, a Convenção Batista Nacional, ela rompe com a Convenção Batista Brasileira na época do movimento pentecostal. Eles rompem por causa de dons. Eles saem do nosso meio. Aí foi a igreja da Lagoinha, da Ana Paula Valadão. Eles eram uma igrejona envolvida com a Convenção Batista Mineira dos Batistas Brasileiros. Eles rompem. A quarta igreja batista aqui em Goiânia, lá na Independência, um templo bonito lá na Independência, quase em frente, se não me engano, o Açaí ali. Tacarejo. Onde era o Walmart ali na Independência. Aquela igreja era da convenção nossa, aí eles entram para o movimento pentecostal e rompem. Aqueles irmãos que estiveram aqui ontem, Samuel, eles são batistas da Convenção Batista Nacional, pentecostal. Mas eles se tornaram reformados, calvinistas. Mas continua na Convenção Batista Nacional. Aí eu perguntei, então vocês acreditam nos dons? Ele, não, a gente crê que cessou. Eu falei, mas então você tem que sair daquela, porque eu mesmo não sou tão como você está dizendo e sou reformado. Então, percebe como é que vira uma loucura? Não quero entender isso não tem nada a ver, isso é uma bobageira. Não estou criticando você, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo assim, a gente não precisa ficar pensando nisso. O que você pode afirmar com um orgulho santo, de verdade santo, sem vaidade, é que o trabalho batista no Brasil, ele chega fruto dos missionários pioneiros americanos, que por sua vez são fruto daqueles primeiros batistas ingleses, onde nasceu o movimento batista na Inglaterra. Então nós somos herdeiros dos primeiros batistas ingleses, nós não precisamos ter medo disso. Por isso que eu digo, a gente não precisa preocupar em chamar a segunda igreja batista em Goiânia, entre parênteses, uma igreja reformada. Não precisamos disso. Nós somos. Os batistas são. É só uma questão de resgate. Para quem não está entendendo nada, na medida em que a gente caminhar pela declaração doutrinária, eu vou te mostrando aqueles pontos que são os pontos essenciais. Mas em síntese, quando eles falam em ser reformado, eles estão falando que eles são calvinistas, ou seja, eles acreditam que a salvação pertence ao Senhor, ou seja, é Deus quem, antes da fundação do mundo, escolheu suas ovelhas, entregou a vida por elas e as salvou. Aí entra aquela história de livre-arbítrio, aquela coiseira toda que eu não vou nem responder nada, que eu tenho que pregar um sermão agorinha. Mas nós vamos trabalhar isso na medida em que a gente chegar na doutrina da salvação e comparar as duas declarações. Tá claro? Muito bom. Foi boa aula hoje, né? Depois eu vou tentar providenciar o texto, tá? Esse texto, para você guardá-lo. Deus abençoe. Vamos para o culto.